Tiago, 1, versículo 19, diz assim: a prática da palavra de Deus. Sabem isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. Sede praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém cuida de ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com o nosso Deus, Pai, é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Pode deixar sua Bíblia aberta e só fala assim comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Palavra do Senhor, palavra de Jesus. Revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui na terra. Sabemos, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda aceitação. Muito embora sabemos que são poucas que querem aceitar a verdade da palavra de Deus. Sabemos, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus também é revelada pelo seu Espírito Santo, de acordo com a necessidade de cada coração e cada vida presente aqui nesta noite. Amém. E a palavra de Deus diz nesta noite, irmãos, a respeito à prática da palavra de Deus. De repente, um enunciado na tua vida está outro enunciado. Mas saiba você que estando outro enunciado, ou esse enunciado que eu acabei de falar, é a mesma coisa, porque a palavra de Deus não muda. E a palavra de Deus, ela é eficaz. E ela não volta atrás. O que Deus falar aqui conosco nesta noite, não voltará atrás. Mas fará sim com que nós coloque essas palavras em nosso coração, e que essa palavra, ela venha a trabalhar em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração, e que através dessa palavra, nós venhamos mudar de vida. Venhamos ter uma vida diferente, uma vida de acordo com a palavra de Deus. Sabem isso, meus amados irmãos? Sabem isto, minhas amadas irmãs? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E que toda mulher seja pronta para ouvir, tardia para falar e tardia para se irar. O Senhor quer nos modelar nesta noite.
Ele quer com que nós, a partir desta noite, venhamos ter uma atitude diferente em nossa vida no geral. Seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja aonde for, seja no trânsito, irmão. Seja no trânsito, irmã. Porque a palavra de Deus diz, irmão, nessa noite, sabeis isto, meus amados irmãos. Sabeis isto, minhas amadas irmãs. Temos que ser prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Quantas? Atendemos no trânsito. Se levar uma fechada, o coisa que o valha, já fala barbaridades. Já xinga. Mas o crente pode xingar? A crente pode xingar? Pode ou não pode? Então, por que não pode? Porque nós temos que ser tardio, nós temos que ser prontos para ouvir. Tardio para se irar e tardio para falar. Por quê? Depois da ira do homem não opera a justiça de Deus. É mais fácil, irmãos e irmãs, levarmos uma fechada no trânsito e falar: Deus tenha misericórdia deste homem, Deus tenha misericórdia desta mulher, ou pode até abençoar ele. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Muito embora não é essa palavra que vem na hora, mas nós temos que nos ater dentro da palavra de Deus, que o que nós falamos, o que nós viemos a falar, que não está dentro da palavra de Deus, isso não agrada a Deus. Então, ao invés de xingarmos, vamos abençoar este homem. Ao invés de xingar, vamos abençoar essa mulher, porque de repente, irmão, ele está precisando de ouvir uma palavra de bênção. De repente, ela está precisando de ouvir uma palavra de edificação. E partindo do servo de Deus, e partindo de uma serva de Deus, não pode sair palavras torpes da sua boca, não pode sair palavrão, tem que sair palavras de edificação, que é a verdade da palavra de Deus. Muito embora, tem uns crentes por aí, tem umas crentes que por aí não mexam com a boca deles. Não mexa com a boca delas. Seja na igreja, seja em casa, é pior. Em casa é pior. Seja em casa, seja na igreja, seja na rua, é só Deus para ter misericórdia. Chega no dia da ceia, estão ceando. E chega no dia da ceia, estão ceando. E não foram libertos ainda. E não foram libertos ainda. Porque a própria palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que nós temos que, principalmente no dia da ceia, examinarmos a nós mesmos, para que tenhamos a participar do corpo e do sangue de Jesus, para anunciar a morte de Jesus, até que Ele venha. Mas aí, é uma ceia de pecado. Vive em pecado. Claro que da boca desse homem, claro que da boca dessa mulher não vai sair palavras de edificação. Por isso que o Senhor fala para nós sermos tardios prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pelo quê? Pelo que despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para vos salvar. Mas dependendo da palavra que é pregada, o homem não recebe, a mulher não recebe, o homem não aceita, a mulher não aceita. Depende da palavra que ele aceita. Mas o Senhor fala aqui nesta noite que nós temos que receber esta palavra. Por isso que ele diz, pelo quê? Despojando-vos de toda impureza. E que é despojar, irmã?
O que é despojar, irmão? Largar. Largar, deixar para trás. Você não aceitou Jesus? Então deixa da vaidade para trás. Deixa do pecado para trás. Deixa da maldita da televisão para trás. Aleluia. Deixa dos vícios para trás. Deixa de tudo para trás. E viva esta palavra. Ó, deixa toda a impureza e todo vestígio do mal. E recebei com mansidão. O Senhor está falando para nós recebermos essa palavra com mansidão. Ó, recebei com mansidão a palavra em voz implantada. Ela está sendo implantada aqui nesta noite. Em cada coração, em cada vida, ela está sendo pregada aqui nesta noite. Para cada coração, para cada vida. Para quê? Para quê? Que ela é poderosa para salvar. Essa palavra salva, irmão. Essa palavra salva, mas ela liberta, ela transforma, mas ela só vai fazer com que este homem e esta mulher sejam libertos, sejam libertas, se viver a palavra. Vejam bem, irmãos. Quem está entendendo, grita também. Vejam bem. Então a palavra, ela é poderosa para quê? Salvar. Não só, ela é poderosa para libertar, porque ela diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Aqui ela fala que ela é poderosa para salvar. Mas a palavra continua, Deus continua falando na palavra. E sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Está vendo? Nós temos que ser praticantes da palavra. Não é só ouvir, irmão. Quantos que só ouvem e não praticam a palavra? Quantos que só querem bênção, mas não querem o dono da bênção? Prega-se contra a vaidade, continua na vaidade. Prega-se contra o adultério, continua no adultério. Prega-se contra a fornicação, continua-se na fornicação. Prega-se contra a televisão, continua com o mundo dentro da sua casa. Continua com Satanás dentro da sua casa. Por quê? Porque eles apenas são ouvintes. Porque elas apenas são ouvintes e não praticantes da verdade, da palavra de Deus, que eu estou pregando para você aqui agora. Oh, glória a Deus, aleluia! Então a irmã está ouvindo. Então o irmão está ouvindo. Então nós estamos ouvindo nessa noite que nós temos que ser praticantes e não somente ouvintes da palavra de Deus. Se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece como era. A mesma coisa aquele homem, a mesma coisa aquela mulher, a mesma coisa aquele irmão, aquela irmã, que somente ouve a palavra de Deus. É semelhante, é a mesma coisa, como eles foram no espelho e olha a sua face. Olhou para a sua face, bonitão, bonitona, né? E depois ele sai da frente do espelho. De repente ele já se esquece até mesmo de como ele era. Ela já se esquece até de como ela era. Se perguntar para ele, o que você viu no espelho? Ele não vai saber falar. Ela não vai saber falar. Por quê? Por quê? Porque apenas ele se olhou no espelho e não firmou, não meditou e analisou a maneira com que estava, de que estava. É a mesma coisa aquele homem, aquela mulher que somente ouve a palavra de Deus e não a executa. Ele é comparado
sabe, com esse homem ou com essa mulher, seja lá, e olha no espelho, na hora ele se lembra, e depois que ele sai do espelho, já não lembra mais. Já não se lembra como ele era mais. Está vendo? Como a palavra de Deus, ela é séria, ela não é brincadeira. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Está vendo? Tem muitos irmãos que ouvem a palavra de Deus, muitos que ouvem a palavra de Deus, e que dali meia hora que você perguntar qual foi a mensagem do culto, eu não lembro. Eu me esqueci. Se esqueceu nada, você nem ouviu. Você nem ouviu. Se você ouvisse a verdade da palavra de Deus, automaticamente essa palavra entraria em teu coração e não ia sair mais do teu coração, porque a palavra de Deus diz, irmão, com o salmista Davi disse: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Oh, glória a Deus, aleluia! A palavra de Deus é tremenda, irmão. A palavra de Deus, ela é tremenda. A palavra de Deus quer libertar o homem. A palavra de Deus quer libertar a mulher. A palavra de Deus quer libertar o jovem. Quer libertar as crianças. Mas muitas vezes a palavra de Deus não tem libertado as crianças por causa dos pais, por causa das mães. Ao invés de ler a palavra de Deus para o seu filho, para a sua filha, coloca ele na frente do trono do diabo chamado televisão. Aí quem está instruindo esse filho, quem está instruindo essa filha é o próprio Satanás. Aí não quer que o filho seja rebelde. Aí não quer que a filha seja rebelde. Oh irmãos, oh irmãs, nós temos que ouvir a palavra de Deus e colocar em prática a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, essa palavra é a única que pode nos libertar, que pode nos transformar, que pode libertar o nosso lar, que pode libertar a nossa família, porque a palavra de Deus diz, irmão, a palavra de Deus diz, irmão, se quando o Filho pode libertar, verdadeiramente serei livre. Verdadeiramente serei livre. Oh, glória! Depois, aliás, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que realizar. Que coisa linda! Que coisa linda, irmãos e irmãs! É a palavra que Deus revelou para nós nesta noite. Se nós formos ouvintes da palavra de Deus e começar a executar a palavra de Deus em nossa vida, veremos o quê? Veremos o quê? Bem-aventurados, bem-aventuradas, porque a palavra de Deus nos dá esse direito. A palavra de Deus nos dá essa liberdade de sermos livres do mundo, de sermos livres do pecado, de sermos livres da vaidade, de sermos livres de tudo aquilo que desagrada a Deus. Desde que sejamos executor da obra, este
promessa será bem-aventurado no que realizar. Aleluia. Seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, ou seja, tudo que este homem, tudo que esta mulher vier a colocar nas suas mãos, serão bem realizados. Serão bem realizados, sabe por quê? Porque eles são executores, executoras da verdade, da palavra de Deus. Eu estou pregando para você aqui agora. Ori palavra sericanda, ela vai. É palavra cunhada, ela vai. Está vendo a diferença daquele homem, daquela mulher que vive a palavra de Deus? O que é executar, irmãos? É viver. É viver a palavra que nós pregamos. É viver a palavra que nós ouvimos. Se se prega contra o pecado, por que nós vamos viver no pecado, irmão? Se prega contra a vaidade, por que viver cheio de vaidades em nossa vida? Sabendo que a vaidade não vai levar para o céu nem o homem nem a mulher. Oh, irmãos, oh, irmãs, eu sei que nos últimos dias, a própria palavra de Deus diz que apostatariam alguns da fé, dando lugares a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Por que está acontecendo isso em nossos dias? Por quê? Porque o homem está tendo sua mente, a mulher está tendo sua mente cauterizada, indo atrás de palavras persuasivas, palavras de homem, doutrina de homem, e deixando de executar a verdade da palavra de Deus, que é a santificação do corpo, da alma e do espírito para com Deus Jeová. Aleluia! Glória a Deus! Se alguém cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a sua religião é vã. É a verdade que o Senhor está falando aqui nessa noite. E a verdade que Deus está falando aqui nessa noite, irmãos e irmãs. Por quê? Quantos se dizem cristãos? Quantos se dizem cristãos? Mas não conseguem refrear a sua boca, refrear a sua língua. Mas é um motivo para falar do irmão, para falar da irmã, para falar mal do ministério, para falar do dirigente, para falar do dirigente, para falar em si. Mas só fala o mal. Ele só vê o mal dentro da igreja, mas ela não vê o Senhor operar sinais, prodígios e maravilhas que o Senhor operou aqui nessa noite. Como que este homem, como que essa mulher consegue só ver coisas erradas dentro da igreja? Como que ele só consegue ver coisas erradas na vida do irmão, na vida da irmã, e ele não consegue ver Deus na vida da irmã, não consegue ver Deus na vida do irmão? Oh, irmão, oh, irmã, está faltando conversão, está faltando esse homem se converter, essa mulher se converter. Oi, canta lá, basta, canta lá. Tem o joio dentro da igreja? Tem. Tem o trigo dentro da igreja? Tem. Mas não cabe a nós. Não cabe a nós tocar no joio. Mas cabe a nós sim, irmãos, a executar a palavra em que nós ouvimos. Não ouvir somente por ouvir. Porque a palavra de Deus ela é bem clara, irmãos e irmãs.
Sede praticante. Veja bem. O Senhor manda ser praticante, não só ouvinte. Sede praticante da palavra e não somente ouvinte. Justamente aquele que só ouve e não pratica é aquele que gosta de falar do irmão, de falar da irmã, de falar do ministério, de falar disso ou daquilo, mas se convocar ele para orar, se convocar ela para orar, eles não vêm na hora da oração, eles virão depois da oração. Por quê? Porque eles não têm comprometimento com Deus, eles não têm comprometimento com o Evangelho de Deus, eles apenas vêm para a igreja porque já criaram aquele hábito de vir para a igreja. Mas o Senhor manda nesta noite, irmão, que nós sejamos executores da lei. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido. Como ser ouvinte esquecido? É aquele homem, aquela mulher que ouviu a palavra nesta noite, ali meia hora se perguntar, onde foi a palavra? Não sei, eu não lembro. Então esquecido, mas executor desta obra. Ele que será bem-aventurado, ela que será bem-aventurada no que realiza. Se alguém cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. Está vendo? Mas ele, quando sobe no altar, é fogo puro. E grita, e sapateia, e pula com o pé só, e planta bananeira, e faz aquele alarde, aquele alvoroço na igreja. Barulho não é poder de Deus. Barulho não é Pentecostes. O poder de Deus é pegar a verdadeira palavra de Deus na sua essência, que é o que eu estou fazendo para você aqui agora, irmã. Eu estou fazendo para você aqui agora, irmã. Irmão, que é pregar a verdade da palavra de Deus, porque essa é a fonte de vida. A palavra de Deus, ela é fonte de salvação, fonte de vida. A religião pura, veja bem, a diferença daquele que só ouve e esquece. A religião pura e imaculada para com Deus, para com nosso Deus e Pai, é esta. Essa o quê? Essa palavra está sendo pregada aqui agora. É uma religião pura e imaculada. Essa é uma religião pura e imaculada. Eu não estou pregando placa de igreja para você, irmã. Eu não estou pregando placa de igreja para você, irmão, porque placa de igreja não vai salvar ninguém. Mas essa palavra no qual eu estou pregando para você aqui agora, se você não for só ouvinte, mas praticante, pode ter certeza, irmã, pode ter certeza, irmão, que você é um eleito, que você é uma eleita para ir morar lá no céu com Jesus, no arrebatamento da igreja do Senhor. A religião pura e imaculada. O que é pura? Pura, irmão, que não tem sujeira, que não tem mancha, pura. Imaculada, a mesma coisa, que não tem sujeira, que não tem mancha, não tem, é imaculada. Para com Deus e Pai, é essa palavra. E visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e guardar-se incontaminado do mundo. Visitar os órfãos, visitar as viúvas. O irmão falta à igreja devido, de repente, está com algum problema de saúde,
Ao invés do irmão ir lá fazer uma visita para orar pelo irmão, a mãe lá na irmã que não veio para a igreja faz uns 3 dias, aí em vez de ir lá fazer uma oração, vê o que está acontecendo, começa a falar para a irmã: aquela irmã não veio mais para a igreja, acho que desviou. Aquele irmão não veio para a igreja porque eu acho que ele desviou. Você nem sabe o que está acontecendo. Está vendo que você já está errado? Está vendo como você já está errada? Porque ao invés de você orar por ele, você orar por ela, você já começou a falar bobagem? Não é isso que o Senhor está falando aqui conosco nessa noite. Ele fala para nós visitar os órfãos e as viúvas. Nas suas aflições. Nas suas aflições o quê? Orar por ele. Amém. Orar por ela. É isso que o Senhor quer de nós, irmãos. E guardar. O Senhor quer que nós se guarde da incontaminidade do mundo. Que nós não sejamos contaminadas pelo mundo, pelas coisas do mundo, pela vaidade, pelo pecado, pelo adultério, pela fornicação, pelo divórcio, pela política e pela maldita da televisão. E agora, vem mais um ainda: o uso indevido da tua internet. O uso indevido da tua internet. Saiba você, irmã. Saiba você, irmão. Saiba você, igreja, que os olhos de chama estão contemplando a cada um de nós, aonde nós estivermos. E ele diz, irmão, eu sou aquele que tem os olhos como chamas de fogo e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. E ele diz na sua palavra: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras e sei que as tuas últimas obras é maior do que as primeiras, é melhor do que as primeiras, mas tenho contra ti que tolera Jezabel, que se diz profetiza, que engana os meus servos a comer dos frutos da prostituição. E dei-lhe tempo para que se converter, porque senão em breve a ti virei e batalharei com a espada que sai da minha boca. Que Deus abençoe as irmãs, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.